Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, historiador, advogado, há 4 décadas aí trabalhando com a parte, por exemplo, de história, assim como direito penal, bons e muitos anos, e regimento de tribunais e outras disciplinas mais em concursos, para concursos e muitas escolas aqui de São Luís do Maranhão. Especialmente a parte de história geral, mas também ministrei aulas durante muitos anos de História do Brasil, História da América, História do Maranhão, né? Vivo em São Luís do Maranhão. E hoje a gente trabalhando mais uma vez esse nosso canal, que eu tinha um canal que infelizmente o Leges História, eu perdi o canal e hoje aqui restabelecendo, só que com outro nome que é Esclarecer. E aproveitando como sempre a oportunidade de pedir ajuda para vocês, o canal está iniciando, portanto, logo a gente irá com certeza querer ampliar o nosso equipamento, melhorar a tecnologia e assim procurar ficar esclarecendo, também ajudando para concurso e até pré-vestibular, porque nós iremos trabalhar a disciplina também História, conhecimentos regionais, atualidade, enfim. Mas também trabalhando política internacional, essas questões hoje que geram muita apreensão no mundo inteiro, enfim, deixando realmente, fazendo jus realmente ao nome do nosso canal, que é Esclarecer, para a gente deixar realmente aqueles que nos conhecem e outros que irão nos conhecer nesse canal, bem esclarecido realmente sobre geopolítica, história, enfim, curiosidades, enfim. Então eu preciso que vocês nos ajudem, por exemplo, curtindo o nosso material, fazendo críticas, dando ideias, compartilhando o nosso material, opinando realmente e, caso possível, tocando lá no sininho, quando aparecer no sininho todas, para você ser notificado de todo o material que a gente for produzindo, que pelo menos 3, 4 por semana, a gente possa deixar você bem esclarecido e também você poder colaborar conosco, porque quanto mais gente engajada no nosso canal, com certeza, em termos de logaritmo, nós iremos ter mais êxito para nós crescermos e podermos ajudar a população como um todo a ficar bem esclarecido de assuntos em geral, especialmente história, geopolítica e direito. Muito bem. Hoje um dos assuntos que mais aflige o mundo é exatamente o que tem acontecido no Irã. Ora, é interessante que você, por exemplo, comente, você acha mesmo que era verdade que Donald Trump estava preocupado com a democracia na Venezuela? Você acha realmente que era por causa de drogas, combater o narcotráfico, e porque o país que mais consome drogas no mundo exatamente é um país chamado Estados Unidos da América? Você acha que o objetivo era combater narcotráfico? Você acha realmente que o objetivo era derrubar a ditadura de Maduro? Você acha que realmente isso é verdade? Veja só, hoje ele ameaça, por exemplo, invadir o México, dizendo que o México também, por causa de narcotráfico. Então, rapidamente, Cláudia Sheinbaum, presidente do México, vai já ser taxada também de traficante. Você acredita nisso realmente? O México realmente é um país que tem milhares de mortes provocadas pelo combate entre os grupos de narcotráfico, mas você acha que realmente a possibilidade dele atacar o México exatamente é por causa do narcotráfico? Você acha que realmente ele vai querer atacar Cuba, que desde 1962 só entra navio em Cuba, se a Marinha de Guerra dos Estados Unidos deixa? Até indico para vocês, por favor, não deixe de assistir, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, um grande filme, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, para você entender realmente de 1962 até hoje o que acontece com Cuba. É um filme muito fiel à realidade, porque ele foi registrado tudo que aconteceu a cada segundo. Você acha realmente, por exemplo, que a Colômbia, o interesse é combater o narcotráfico com Gustavo Petro, que foi membro, sim, líder, inclusive, do M19 na Colômbia? Na Colômbia não, na Bolívia, na verdade, na Bolívia, e que era um grupo de jovens de classe média na Bolívia que lutavam pela democracia, mudanças sociais, mudanças políticas, enfim. Você acha realmente que, por exemplo, o Brasil, o objetivo será combater o comunismo no Brasil?
o socialismo, a esquerda no Brasil, ou o interesse realmente serão nossas riquezas econômicas? Já começou o discurso também em relação ao Brasil, onde o Donald Trump disse, por exemplo, que tem um direito histórico sobre Fernando de Noronha, porque, afinal de contas, eles montaram uma base em Fernando de Noronha na Segunda Guerra Mundial. Não, não foi só lá, não. Eles botaram militares também em Natal, eles botaram militares, centenas de militares em São Luís do Maranhão, minha terra natal. Inclusive, para quem for conhecer aqui São Luís do Maranhão, o nosso arquivo público tem até hoje as fichas dos norte-americanos que estiveram por aqui. O Brasil claramente foi aliado, contraditoriamente falando, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, porque nós tínhamos um sistema, o Estado Novo com Getúlio Vargas, claramente simpático. Era uma ditadura varguista do Estado Novo, mas que simpatizava absolutamente com o nazifascismo, com Adolf Hitler, com Benito Mussolini. E a Segunda Guerra também teve como causa também a questão ideológica, fascismo versus democracia. Então o Brasil, que abraçava o fascismo, lutou ao lado da democracia dos Estados Unidos, né? Getúlio Vargas queria montar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, pediu ajuda para Adolf Hitler primeiro. Ele disse, não, eu monto a CSN, a Siderúrgica Brasileira, desde que tu entra na guerra ao lado de nós, da Alemanha, da nazista. Aí ele disse, não, o Brasil é neutro. Aí, não, perdão, ele primeiro pediu apoio aos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos disseram só se entrasse ao lado dos Estados Unidos. Foi até a Alemanha, no momento que ele procurou a Alemanha nazista, os Estados Unidos se prontificaram, deram dinheiro para montarmos a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, mas o Brasil permaneceu neutro, até que supostamente submarinos alemães nazistas teriam afundado 3 navios brasileiros em águas brasileiras, levando o Brasil a declarar guerra contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. Pois é, então tudo isso eu tenho certeza absoluta que seria muita infantilidade qualquer pessoa em sã consciência pensar que os Estados Unidos invadem um país pensando em democracia, pensando em liberdade, pensando em no bem-estar da população daquele país. Isso não existe. A história dos Estados Unidos, só lembrar que o país, a Declaração de Independência em 4 de julho de 1876, o país nasceu com 13 colônias, nasceu com 13 estados, hoje são 50, onde os Estados Unidos ameaçam, inclusive, anexar o Canadá, absurdamente anexar o Canadá, um país que é uma potência econômica, um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma população gigantesca. Sem deixar de ressaltar também que, por bem ou por mal, ele irá invadir a Groenlândia, da Dinamarca, a Groenlândia. Detalhe, a Dinamarca é país parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar criada pelos Estados Unidos na Guerra Fria, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. De um lado, nós temos o Pacto de Varsóvia, comandado pela União Soviética, do outro lado, a OTAN. O Pacto de Varsóvia, comandado pela União Soviética, deixou de existir em 1991, com a fragmentação da União Soviética, com Mikhail Gorbachev e, posteriormente, Boris Yeltsin, com a temática principal da Perestroika e da Glasnost. Então, o Pacto de Varsóvia deixou de existir e a OTAN existe até hoje. Então, a Dinamarca, que tem um controle sobre a Groenlândia, é parte da OTAN. Como é que os Estados Unidos irão invadir a Groenlândia de um parceiro da OTAN? Como? E ele declara direto, Donald Trump, que ele não respeita, que ele não está nem aí para o direito internacional. Então, como é que alguém acredita? Comente aí, você que defende Donald Trump, você acredita realmente que Donald Trump é preocupado com a democracia, com a liberdade no mundo, ou você acredita que realmente são interesses econômicos geopolíticos? Você sabe, por exemplo, que o objetivo agora sobre a Groenlândia, exatamente a Groenlândia, é uma região que está em pleno processo de degelo, e ali abre novas rotas de comércio. E a Rússia não usa águas da Groenlândia, usa águas da Rússia e águas internacionais, isso já é comprovado. A Groenlândia tem ouro, a Groenlândia tem petróleo, a Groenlândia tem urânio, tem lantânio, tem neodímio, tem terras raras. A Groenlândia tem muitas terras raras, muitas riquezas minerais e é um ponto estratégico, militarmente falando, e de rota comercial, em contraponto à expansão da China
que já ultrapassou os Estados Unidos em muitos fatores, inclusive na renda per capita de consumo e em termos tecnológicos, é indiscutível. Então, eles fazendo realmente, buscando se contrapor à China e à Rússia, hoje o Donald Trump disse que a Groenlândia será dos Estados Unidos por bem e por mal. E aí eles vão atacar mesmo. Eles vão entrar em confronto militar com tropas da Dinamarca. Então é muito difícil nós vislumbrarmos essa situação. Então, será que você é tão incoerente em achar que eles pensam que a história dos Estados Unidos é a história de defesa da democracia? Ou é tudo manipulação? Mas muito bem. E um dos pontos de maior preocupação no mundo hoje é o Irã. Exatamente o Irã. Veja só. Em 1959, houve um golpe no Irã. Veja só, o Irã é o 8º maior produtor de petróleo do mundo e tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é o petróleo leve. Um petróleo rico em hidrocarboneto de cadeia fechada. Portanto, o custo de refino ele é muito baixo. Diferente da maior parte da produção petrolífera brasileira, que é de petróleo pesado, que precisa realmente, o custo de refino é muito elevado, salvo do Poço de Urucu na Amazônia, salvo do pré-sal, salvo da margem equatorial. Então, esse petróleo dessas 3 regiões é um petróleo equiparado, por exemplo, ao petróleo do Oriente Médio, que é um petróleo leve, que é um petróleo rico em octanas, é um petróleo com baixo ponto de fulgor, que é ponto de explosão, que é ponto de queima. Então, vejam só, vamos entender um pouquinho essa questão do Irã. Vamos entender essa questão do Irã. Em 1959, o presidente Mohamed Mossadegh, ele foi eleito democraticamente pelo povo do Irã. Em 1959, veja só, ele derrubou a monarquia iraniana Pahlavi. Então, o que acontece? A mesma coisa da Venezuela. Quando ele assumiu o poder eleito democraticamente pelo povo do Irã, Mohamed Mossadegh, ele nacionalizou o petróleo do Irã. Ou seja, ele tornou o petróleo não controlado pelas empresas estrangeiras, notadamente da Inglaterra, e pouco menos dos Estados que os Estados Unidos. Porque, veja só, até a Primeira Grande Guerra Mundial, a grande potência econômica, militar era a Inglaterra. Desde o final do século XVI até o final da Primeira Grande Guerra Mundial, quem mandou o papel dos Estados Unidos hoje no mundo foi o papel dos ingleses, do final do século XVI, com a derrocada da Espanha, com a sua armada invencível, foi derrotado posteriormente pela rainha Elizabeth da Inglaterra, pela chamada Rainha de Todos os Mares, que será a Inglaterra a partir do final do século XVI. E isso perdurou até o final da Primeira Grande Guerra Mundial. A Inglaterra começou a sua derrocada enquanto supremacia mundial, econômica e militar, na Primeira e concluiu-se com a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas mesmo assim, a Inglaterra tinha muita influência ainda sobre o Oriente Médio. Exemplo, o Irã. Como eu disse, uma das maiores reservas de petróleo do mundo e que também é o 8º maior produtor de petróleo hoje no planeta Terra. Então, em 1959, a Inglaterra e os Estados Unidos financiaram um golpe, estimulando manifestação dentro do Irã, que derrubou Mohamed Mossadegh, que foi eleito democraticamente, como eu já disse, pelo povo do Irã, colocando de volta a monarquia com o Shah Reza Pahlavi. Ora, o que fez Reza Pahlavi? Reza Pahlavi disse que iria fazer uma grande revolução na educação, uma grande revolução na economia, uma grande revolução social no Irã. Sem sombra de dúvida, a tecnologia de exploração e de refino do petróleo foi desenvolvida dentro do Irã. Só que aquela velha questão favoreceu tipicamente as elites. A maioria esmagadora da população do Irã permaneceu na miséria lá no Irã, exatamente favorecendo, sim, o enriquecimento principalmente dos Estados Unidos.
a partir de 1959. Vocês sabem que a partir de 1945 começou a Guerra Fria, de um lado tendo os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, já com a perda da supremacia econômica e militar da Inglaterra. Então os Estados Unidos passaram a dominar o petróleo do Irã com o Shah Reza Pahlavi, líder sunita, o Shah Reza Pahlavi, que, além de entregar o petróleo do Irã para as empresas norte-americanas, o Shah Reza Pahlavi ele abriu completamente o Irã para a cultura ocidental, costumes ocidentais. Pessoal, mais de 90% dos iranianos são xiitas. O islamismo é dividido em dois grupos, os sunitas e os xiitas. Mais de 90% dos iranianos são xiitas. O Irã hoje é um país praticamente com 100 milhões de habitantes. Um país basicamente, quase que totalmente xiita. Vocês sabem que é uma cultura extremamente conservadora, isso com certeza você concorda que deve ser respeitado. Uma cultura extremamente religiosa. É como se nós disséssemos, o Brasil hoje, a maioria é de protestantes da Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus. Luteranos, mas conservadores dentro do protestantismo brasileiro. Aí, de repente, se obrigar o pessoal da Universal do Reino de Deus e da Assembleia de Deus. As mulheres liberou geral, usando roupas curtas, pintura, maquiagem, os costumes que são muito comuns dentro de pessoas com ideias progressistas e liberais. Não seria uma violência contra a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus? Que são os ramos mais conservadores dentro do protestantismo no Brasil? O que você acha? Comente. Não seria uma afronta às duas igrejas? Que possuem uma cultura mais conservadora e que, portanto, creio eu, deve ser respeitado a roupa, o costume, não uso de bebida alcoólica, enfim. O Irã é um país com mais de 90% de xiitas. Então, Shah Reza Pahlavi, que assumiu em 1959, ele simplesmente abriu um país xiita que é muito mais, infinitamente mais conservador do que a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus no Brasil, aos costumes ocidentais. Agora imaginem só, abrir para as mulheres, abrir para a cultura ocidental de nós ocidentais, que temos uma cultura extremamente liberal. De tal maneira que, além disso, ao contrário do que se pensa, o Shah Reza Pahlavi, monarca iraniano, subordinado, subserviente ao interesse dos Estados Unidos, que entregou petróleo aos Estados Unidos, com todo respeito à linguagem, que prostituiu a cultura xiita do Irã com a nossa cultura ocidental, ele não era um democrata em relação à população. Ele tinha uma polícia política chamada Savak, que quem se contrapunha por acaso a qualquer coisa em relação aos interesses norte-americanos e a monarquia, não é presidencialista, do Irã, era preso, torturado, assassinado, enfim, típico de qualquer ditadura. De tal maneira que em 1979, o Ayatollah Ali Khomeini voltou do exílio e à frente de 10 milhões de iranianos fez a Revolução Iraniana, também chamada de Revolução Islâmica, derrubando o Shah Reza Pahlavi, que fugiu para os Estados Unidos. O seu filho, o Reza Pahlavi filho, está hoje lá nos Estados Unidos. O tempo todo botando vídeos introduzidos no Irã hoje pela Central de Inteligência Norte-Americana, assim, pelo Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, ele adota com uma postura de como se ele fosse um grande representante da democracia, filho do Shah Reza Pahlavi, seu pai já falecido,
como se ele tivesse sido um grande democrata no Irã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje as mulheres do Irã frequentam a faculdade. Hoje as mulheres do Irã assistem televisão. Hoje as mulheres do Irã já não são obrigadas a andarem muito atrás dos homens. Hoje as mulheres do Irã, mesmo com xiitismo, já desfrutam de uma certa liberdade no Irã. E eu digo uma coisa a vocês. Essas manifestações hoje que estão acontecendo no Irã, cujo líder maior do Irã é um líder religioso que é o Ayatollah Ali Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khomeini, que assumiu em 1979, derrubando subserviente aos Estados Unidos, que entregou o petróleo do Irã aos Estados Unidos em 1959, com a derrubada de Mohammed Mossadegh, que foi eleito democraticamente pelo povo do Irã. A maioria esmagadora dos iranianos é a favor do governo. Mas, Samarx, o Irã é uma ditadura? É um povo xiita. É xiita. É um país teocrático, teodeuscracia, poder comandado por líderes religiosos. Quem comanda o judiciário, as forças armadas e o executivo, a palavra definitiva, é dos ayatolás, é dos líderes religiosos, é uma questão cultural. Mas o Irã, sim, flexibilizou o regime de uns 10, 15 anos para cá. Mas quem é que está procurando os estabilizar? Aquelas manifestações que estão hoje ocorrendo no Irã, que já morreram mais de 1.000 pessoas, são manifestações iguais às manifestações que ocorreram, por exemplo, na Ucrânia em 2014, que derrubou Viktor Yanukovych, que era aliado da Rússia, de Vladimir Putin, e colocou Viktor Yanukovych aliado ao Ocidente, à OTAN, à União Europeia. Como sempre, o Mossad de Israel e a CIA dos Estados Unidos por trás das manifestações. A geração Z manipulado pela mídia ocidental. E o governo do Irã agora pediu que a população fosse para as ruas contestar essas manifestações que tem os agentes secretos dos Estados Unidos e de Israel estimulando, pagando, armando, financiando esse derramamento de sangue que está tendo no Irã. Samarx, tu acha que eles terão êxito? Olha, ali não é Venezuela. O Irã é um país que já declarou várias vezes que tem mais de 100 mil mísseis de altíssima tecnologia. É impossível qualquer base norte-americana ao redor do Irã conseguir interceptar a tempo um míssil iraniano lançado sobre uma base norte-americana. Israel, que fica a muito mais de 1.200 km de distância, não conseguiu interceptar essas armas e provocar um estrago muito grande, porque o Iron Dome, Dome de Ferro em Israel, e não os mísseis, e muito menos os mísseis Patriot dos Estados Unidos instalados em Israel, conseguiram 100% destruir esses mísseis do Irã com uma distância tão grande entre o Irã e Israel. Então, se o Irã reagir militarmente a uma agressão norte-americana que se aproxima, com certeza, o Irã tem capacidade militar de destruir as bases norte-americanas no Oriente Médio, com distâncias curtíssimas em relação à tecnologia de mísseis que o Irã tem. E o Irã agora declarou que já enriqueceu urânio, em que eles têm sim capacidade de fazer uma bomba atômica em menos de 24 horas. Você duvida disso? As pesquisas iranianas, as ultracentrífugas iranianas enriqueciam urânio a praticamente 1.000 metros de profundidade com placas de aço e de concreto. De tal maneira que quando os Estados Unidos, com super bombardeio B2, eles já tinham retirado as ultracentrífugas, que são equipamentos de altíssima rotatividade que geram enriquecimento de urânio. E aí como é que está o Irã hoje? Manifestações com agentes secretos dos Estados Unidos e de Israel por trás das manifestações contra o governo do Irã, e do outro lado uma manifestação pedida pelo governo do Irã com milhões de iranianos.
As manifestações que apoiam o governo estão reunindo milhões. Como agora, por exemplo, nos Estados Unidos, ontem e hoje, mais de 1.000 cidades norte-americanas estão com a população nas ruas exatamente protestando contra o ICE, que é a polícia de imigração dos Estados Unidos, e contra o próprio governo de Donald Trump. Ninguém tem dúvida que esse rapaz está perto de levar o mundo a uma hecatombe nuclear, a uma terceira grande guerra mundial. Donald Trump não respeita a lei internacional, não respeita nada e ninguém. Estaria ele querendo esconder tantas acusações de pedofilia e o caso do infanticídio de um bebê que nasceu de uma garota de 13 anos de idade? É hora de frear Donald Trump. E que, infelizmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos é conivente com as arbitrariedades desse cidadão e as Forças Armadas, infelizmente, assim como o Congresso Nacional, coniventes com essa situação em absoluta submissão desse país que se diz o grande representante da democracia no Irã, no mundo. Então, a situação do Irã é crítica e eu acho muito difícil o poder dos ayatolás cair. É um país com praticamente 100 milhões de habitantes, com mais de 90% de xiitas. E não é uma Venezuela. É um país com muito poder militar, principalmente com mísseis de altíssima tecnologia, além de seus drones com altíssima tecnologia também. Então é isso, pessoal. Nos ajude, comente, critique, opine, compartilhe e toque lá no sininho para nos ajudar. Isso vai nos ajudar bastante, gerar engajamento, para que os algoritmos percebam que realmente a gente não está para brincadeira, a gente está para esclarecer. Professor Samarques, grupo, canal Esclarecer. Muito obrigado a todos.